Espírito Santo, arranca do meu coração a amargura que está me afastando da presença de Deus. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente sensível na presença de Deus? Não estou falando de emoção intensa, estou falando de ternura, de um coração que responde, de lágrimas que vêm fácil, de uma consciência leve. Você ainda ora, ainda vai à igreja, ainda levanta as mãos, ainda acredita, mas algo mudou. Há um peso que antes não existia, uma irritação silenciosa, uma resistência interna que você não sabe explicar. Você escuta a palavra, mas ela não atravessa como antes. Você adora, mas não se entrega como antes. Você tenta se aproximar, mas algo parece bloqueado. E talvez você tenha pensado que o problema é cansaço, que é fase, que é rotina, que é pressão da vida. Mas e se não for isso? E se a distância que você sente não for Deus se afastando, mas seu coração se fechando lentamente? A amargura não grita quando chega. Ela se instala em silêncio, não começa como ódio, começa como dor não resolvida, uma decepção que você engoliu, uma injustiça que você guardou, uma palavra que feriu mais do que você admitiu, e para sobreviver você endureceu. Você disse para si mesmo que superou, que não importa mais, que já perdoou. Mas por dentro, algo ficou. E quando o coração endurece, a presença de Deus não deixa de existir, mas deixa de ser percebida com a mesma sensibilidade. O problema não é que Deus parou de falar, é que a ferida começou a filtrar o que você ouve. E se você for honesto, talvez já tenha notado isso. Uma leve perda de alegria, uma dificuldade maior de confiar, uma tendência a interpretar tudo pela lente da dor. Isso não aconteceu de uma vez, aconteceu aos poucos. E antes que possamos falar de restauração, precisamos entender algo essencial. A amargura não começa como ódio, ela começa como dor não tratada. A amargura não começa com ódio. A amargura não nasce como algo feio, ela nasce como algo ferido. Ela começa com uma decepção que você não esperava, com uma traição que você não merecia, com uma oração que parecia urgente, mas ficou sem resposta, com uma injustiça que ninguém viu além de você. No início é só tristeza, depois vira frustração, e quando não é tratada, vira proteção. Você começa a se defender emocionalmente, decide que não vai mais se expor da mesma forma, que não vai mais confiar tão fácil, que não vai mais se entregar como antes. E isso parece sabedoria, mas, na verdade, é autopreservação. A dor que não é curada se transforma em defesa, e a defesa que não é rendida se transforma em dureza. Você não percebe quando acontece, apenas sente que está diferente. Mais fechado, mais desconfiado, mais crítico, menos disposto a acreditar nas intenções das pessoas, menos disposto a confiar plenamente em Deus. E o mais perigoso é que isso parece justificável, porque você realmente foi ferido, realmente foi injustiçado, realmente foi ignorado. Mas a dor não tratada cria uma narrativa interna. E essa narrativa começa a moldar como você vê tudo. A amargura não começa como rejeição a Deus. Começa como uma tentativa de sobreviver à dor. Só que aquilo que começou como proteção pode se tornar prisão. E se você não perceber esse processo, continuará acreditando que está apenas sendo prudente, quando na verdade seu coração está se tornando rígido. E quando o coração se torna rígido, algo mais começa a acontecer. A dor que era pessoal começa a contaminar tudo ao redor. O conforto perigoso do ressentimento justificado. Aqui está o ponto mais delicado. A amargura se torna perigosa quando começa a parecer justa. Você foi ferido, foi traído, foi ignorado, foi tratado com indiferença, e dentro de você nasce um argumento sólido. Eu tenho razão de me sentir assim, e você tem. Esse é o problema, porque quando o ressentimento parece legítimo, ele cria raízes profundas.
Você não o vê como veneno. Você o vê como defesa, não o vê como fraqueza, vê como lucidez. Você começa a repetir internamente a história, relembra detalhes, reforça a narrativa. Cada vez que lembra, a emoção volta. Cada vez que revive, a justificativa se fortalece. E sem perceber, aquilo que começou como dor vira identidade. Você passa a se definir como alguém que foi injustiçado, como alguém que precisou endurecer para sobreviver, como alguém que não pode mais confiar totalmente. O ressentimento começa a oferecer algo perigoso, sensação de controle. Enquanto você guarda a mágoa, sente que mantém a dignidade, sente que não está permitindo que aquilo passe impune, sente que está protegendo seu coração. Mas o que parece proteção é, na verdade, contaminação. Em Hebreus chapter 12, verso 15 diz, para que ninguém deixe brotar raiz de amargura e que por meio dela muitos sejam contaminados. Repare, raiz não é superfície, não é algo visível no início, é subterrâneo. Quando a amargura cria raiz, ela começa a afetar tudo. Você ouve uma pregação e interpreta pela lente da decepção. Você recebe um conselho e já espera manipulação. Você vê alguém feliz e sente irritação. Não porque você é ruim, mas porque a dor não tratada se tornou filtro. O mais perigoso da amargura justificada é que você para de questioná-la. Você não pede que Deus a examine, você não entrega ao Espírito Santo, você a protege como se fosse parte de você. E quanto mais você a protege, mais ela te molda. Ela altera sua linguagem, endurece sua sensibilidade, reduz sua alegria, rouba sua leveza espiritual. E o pior, você começa a se afastar da presença de Deus sem perceber que o que te afasta não é o pecado escandaloso. É o ressentimento silencioso. E se você continuar justificando, essa raiz vai crescer. E quando cresce, ela começa a afetar sua percepção espiritual. Como a amargura reconfigura sua percepção espiritual? A amargura não fica confinada ao evento que a gerou. Ela começa a reinterpretar tudo. Quando a raiz cresce, ela não altera apenas suas emoções. Ela altera sua percepção. Você não enxerga mais da mesma forma, não ouve da mesma forma, não sente da mesma forma. A mesma palavra que antes te confrontava, agora te irrita. O mesmo conselho que antes te edificava, agora te soa como crítica. A mesma presença que antes te quebrantava, agora parece distante. Não porque Deus mudou, porque o filtro mudou. Em Hebreus chapter 12, verso 15, está escrito que a raiz de amargura contamina muitos. Contamina não é exagero, é efeito real. Quando algo contamina, ele se espalha silenciosamente. Não fica restrito à área da ferida. Você começa a desconfiar de intenções. Interpreta correções como ataques. Supõe abandono onde há apenas silêncio. Projeta suas dores em pessoas que não participaram do que te feriu. A amargura cria uma lente escura. Ela te faz esperar rejeição. Ela te faz antecipar traição. Ela te faz reagir antes mesmo que algo aconteça. E espiritualmente, algo ainda mais sutil ocorre. Sua sensibilidade diminui. Você ainda adora, mas com reservas. Ainda ora, mas com tensão. Ainda lê a Bíblia, mas sem a mesma abertura. É como se o coração tivesse criado uma camada protetora que impede tanto a dor quanto a profundidade. E aqui está o perigo. Quando a dor é filtrada, a graça também é. Você começa a interpretar a disciplina como rejeição. Interpreta o silêncio de Deus como indiferença. Interpreta processos como abandono, não porque Deus esteja distante, mas porque a amargura distorce a percepção. Ela te convence de que precisa se defender até mesmo de Deus, que não pode confiar completamente, que precisa manter certa rigidez para não ser machucado novamente. E enquanto você se defende da dor, começa também a se defender da presença. Esse é o momento em que a distância espiritual se instala. Não é rebelião,
é proteção excessiva, mas proteção excessiva gera isolamento, e isolamento enfraquece intimidade. E quanto mais tempo isso permanece, mais difícil se torna sentir a presença como antes, porque a amargura não apenas machuca, ela anestesia. E quando o coração fica anestesiado, algo precioso começa a desaparecer. A ternura, a perda sutil da sensibilidade espiritual. Quando a amargura cresce, a ternura diminui. Não é algo que você percebe de imediato. Não há um aviso sonoro, não há um momento exato em que você diz, agora estou endurecido. É um processo silencioso. Antes, a presença de Deus te quebrantava com facilidade. Antes, uma canção tocava fundo. Antes, uma palavra simples trazia lágrimas. Agora você continua presente, mas menos sensível. A adoração parece mais mecânica. A oração parece mais racional. A gratidão não flui com a mesma espontaneidade. Você ainda acredita, mas algo dentro de você não responde como antes. Isso não significa que Deus se afastou. Significa que o coração se tornou mais espesso. A amargura cria uma camada protetora, e essa camada não bloqueia apenas a dor. Ela também bloqueia a profundidade. Para não sentir o que machuca, você começa a sentir menos de tudo. E essa anestesia espiritual é perigosa, porque quando a sensibilidade diminui, a percepção da voz do Espírito também enfraquece. A convicção parece mais distante, a alegria parece menos intensa, a confiança se torna mais calculada. Você passa a funcionar espiritualmente, mas não a se entregar. E aos poucos, aquilo que era relacionamento começa a virar rotina. Não é que você deixou de amar a Deus, é que você começou a se proteger demais. A proteção excessiva rouba a intimidade. Você não se permite mais ser tocado profundamente. Não se permite mais vulnerabilidade. E sem vulnerabilidade não há profundidade real. O problema é que a dureza parece estabilidade. Você se sente mais controlado, menos emotivo, mais racional. Mas estabilidade sem ternura não é maturidade, é defesa. E quando o coração se defende constantemente, ele começa a confundir proteção com identidade. Você não é apenas alguém que foi ferido. Você começa a se tornar alguém que não sente da mesma forma. E é aqui que precisamos fazer uma distinção crucial. Existe uma diferença entre estar ferido e estar endurecido. A diferença entre dor e dureza. Estar ferido não é o mesmo que estar endurecido. Ferida é algo que dói. Endurecimento é algo que se fecha. Quando você está ferido, ainda sente, ainda chora, ainda reconhece que algo te machucou. Há vulnerabilidade, há consciência da dor. E onde há consciência, ainda há possibilidade de cura. Mas quando a dor não é tratada, ela começa a se transformar. Você decide que não vai mais se expor da mesma forma, decide que não vai mais confiar tão fácil, decide que não vai mais permitir que aquilo aconteça de novo. E lentamente o coração começa a criar camadas. A ferida dizia, eu fui machucado. A dureza começa a dizer, eu não preciso mais sentir. A ferida pede cuidado, a dureza rejeita a aproximação. E aqui está o perigo. A dor pode ser apresentada a Deus. A dureza tenta se esconder até de Deus. Quando você está apenas ferido, ainda busca ajuda. Ainda admite fragilidade. Ainda ora com sinceridade. Mas quando endurece, começa a se convencer de que está forte, de que superou, de que não precisa tocar mais no assunto. A dureza parece força, mas é proteção mal administrada. Em Ezequiel, chapter 36, verso 26, Deus promete tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Ele não está falando de pessoas fracas, está falando de pessoas que, por sobrevivência, se tornaram rígidas. O coração de pedra não sangra, mas também não sente. E talvez essa seja a pergunta que você precisa responder com honestidade.
Você ainda está apenas ferido ou já começou a endurecer? Porque a ferida pode ser curada com cuidado, mas a dureza precisa ser quebrada com intervenção do Espírito, e aqui está a verdade que liberta. Você não consegue arrancar a amargura sozinho, você pode escondê-la, pode racionalizá-la, pode espiritualizá-la, mas não pode arrancá-la sem ajuda. E é exatamente por isso que precisamos falar sobre algo essencial. Somente o Espírito Santo pode ir à raiz. Por que você não consegue extrair o amargor por conta própria? Você pode controlar suas palavras, pode fingir que está tudo bem, pode sorrir, pode servir, pode até aconselhar outros sobre perdão. Mas isso não significa que a raiz foi arrancada. A amargura não é um comportamento, é uma raiz. E raiz não se resolve aparando galhos. Você pode decidir não falar mais sobre o assunto. Pode evitar a pessoa que te feriu. Pode repetir que já perdoou. Pode até tentar convencer a si mesmo de que superou. Mas se a raiz continua viva, ela continuará alimentando pensamentos, reações e interpretações. A raiz trabalha no invisível. Ela influencia sua maneira de reagir, afeta sua forma de confiar, contamina sua percepção sem que você perceba, e quanto mais tempo passa, mais profunda ela se torna. Você não consegue arrancar uma raiz profunda, puxando apenas a parte visível. É preciso ir ao solo, e o solo é o coração. Somente o Espírito Santo tem acesso às camadas que você mesmo não consegue alcançar. Ele não trabalha apenas no comportamento externo. Ele vai à origem. Ele revela expectativas não confessadas. Ele expõe dores que você minimizou. Ele traz à luz aquilo que você tentou enterrar. E isso dói, porque arrancar raiz dói. Quando uma raiz é retirada, o solo se mexe. Há desconforto, a exposição, a sensação de vulnerabilidade. Mas depois da retirada, há espaço para algo novo crescer. Você pode suprimir a amargura, mas ela continuará ali. Pode maquiá-la com espiritualidade, mas ela continuará influenciando sua sensibilidade. Pode ignorá-la, mas ela continuará moldando suas reações. Somente o Espírito pode expor sem destruir. Ele não vem para te envergonhar, vem para libertar. Ele não vem para acusar, vem para restaurar. Ele não vem para lembrar da dor, mas para curar a origem dela. E quando ele começa a mexer nas raízes, algo profundo acontece. Você percebe que a amargura não estava apenas ligada ao que fizeram com você. Estava ligada ao que você passou a acreditar por causa disso. E agora precisamos falar sobre algo que poucos querem enfrentar. O que significa, na prática, permitir que o Espírito arranque essa raiz? O que realmente significa ser desenravado? Permitir que o Espírito Santo arranque a amargura não é um momento romântico, é um processo honesto. Arrancar raiz não é confortável, não é superficial, não acontece apenas com uma frase bendita. Quando o Espírito começa a mexer no solo do seu coração, ele toca em memórias que você evitou, expõe expectativas que você nunca admitiu, revela dores que você tentou espiritualizar. E você percebe algo difícil. A amargura não estava ligada apenas ao que fizeram com você, estava ligada ao que você passou a acreditar sobre si mesmo, sobre os outros e até sobre Deus. Talvez você tenha começado a acreditar que não pode confiar em ninguém, que sempre será deixado de lado, que Deus não intervém quando você mais precisa, que precisa se proteger porque ninguém mais fará isso. Essas crenças se tornaram raízes. Quando o Espírito Santo começa a arrancá-las, ele confronta essas narrativas internas. Ele pergunta: isso é verdade ou é ferida falando? Ele expõe o orgulho que dizia que você não precisava mais sentir. Ele revela o medo que estava disfarçado de maturidade. E isso dói, porque dói admitir que a defesa virou prisão. Dói reconhecer que você chamou de força aquilo que era medo.
Dói aceitar que a amargura estava te afastando da presença que você mais deseja. Mas a dor da extração é diferente da dor da ferida. A dor da ferida te fecha, a dor da extração te liberta. Quando uma raiz é removida, o solo fica sensível. Você se sente mais vulnerável, mais aberto, mais exposto. E pode parecer fraqueza, mas na verdade é restauração. Porque depois que a raiz sai, o coração volta a respirar. A leveza começa a retornar. A sensibilidade começa a reaparecer. A presença de Deus volta a ser percebida com clareza. Então algo que você pensava ter perdido começa a ser restaurado. A ternura, restauração da ternura. Quando a amargura sai, a ternura volta. Não de forma teatral, não como uma explosão emocional descontrolada, mas como um retorno silencioso da sensibilidade. Você começa a perceber a presença de Deus com mais clareza. A palavra volta a tocar. A adoração deixa de ser obrigação e volta a ser entrega. A oração não é mais um discurso defensivo, mas uma conversa aberta. O coração respira de novo. A dureza que antes parecia proteção começa a parecer desnecessária. Você não sente mais a necessidade constante de se defender. Não interpreta tudo como ameaça. Não carrega tensão invisível o tempo todo. A restauração da ternura não te torna frágil, te torna saudável. Você volta a confiar com discernimento, não com medo. Volta a sentir sem paranoia. Volta a ouvir sem filtro de dor. A presença de Deus não mudou. Foi o seu coração que voltou a se abrir. E quando o coração se abre, a comunhão se aprofunda. A gratidão flui, a alegria retorna, a sensibilidade espiritual se ajusta novamente. Você percebe que o que estava bloqueando não era a ausência de Deus, era a raiz que ocupava espaço. Quando o Espírito arranca o que contamina, ele cria espaço para o que vivifica. E nesse espaço, algo novo cresce. Um coração mais leve, uma fé mais sincera, uma presença mais real. E agora é hora de declarar algo com autoridade. Seu coração pode ser macio novamente. Seu coração pode ser macio novamente. Escute isso com clareza. Seu coração pode voltar a ser macio. Você não está condenado a viver endurecido. Não está destinado a reagir sempre com desconfiança. Não está preso a essa versão mais fria, mais cautelosa, mais fechada de si mesmo. A amargura tentou te convencer de que você precisava ser assim para sobreviver. Mas o Espírito Santo declara algo diferente. Você pode sentir novamente, pode confiar novamente, pode adorar novamente com liberdade, pode se aproximar de Deus sem essa camada invisível de defesa. Em Ezequiel, chapter 36, verso 26, o Senhor promete tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Isso não é metáfora poética, é intervenção divina, é transformação real. Coração de pedra protege, mas não ama profundamente. Coração de carne sente, mas também se cura. Hoje você rompe acordo com o ressentimento, rompe acordo com a narrativa de que precisa se fechar para não sofrer. Rompe acordo com a identidade construída a partir da dor. Você não é a ferida que sofreu. Você é o coração que Deus está restaurando. Declare isso internamente. Meu coração não é prisão. Meu coração é terreno fértil para a presença de Deus. A amargura não terá a última palavra. A decepção não definirá sua identidade. A injustiça não determinará sua comunhão. O Espírito Santo é maior do que a raiz. E agora entramos no momento mais profundo. Não é apenas entendimento, é rendição. Espírito Santo, arranca. Espírito Santo, eu não quero apenas administrar minha dor, eu quero ser curado. Arranca do meu coração aquilo que eu justifiquei. Remove aquilo que eu chamei de proteção. Expõe aquilo que eu escondi atrás de maturidade. Não quero continuar endurecido e chamar isso de força. Se existe raiz, mostra. Se existe orgulho disfarçado, revela.
Se existe medo que virou defesa, toca. Eu não quero carregar o que está me afastando da tua presença. Se a amargura alterou minha forma de ouvir, limpa meus ouvidos. Se ela endureceu minha forma de sentir, amolece meu coração. Se ela contaminou minha forma de confiar, restaura minha visão. Eu não quero apenas parecer espiritual, eu quero ser sensível novamente. Quero sentir tua presença sem essa barreira invisível. Quero adorar sem resistência interna. Quero orar sem tensão acumulada. Arranca pela raiz, mesmo que doa, mesmo que confronte, mesmo que revele coisas que eu preferia não enxergar. Eu prefiro a dor da cura do que a anestesia da amargura. Não quero que a decepção tenha mais influência do que tua presença. Não quero que o passado tenha mais voz do que a tua palavra. Não quero que a ferida determine quem eu estou me tornando. Restaura minha ternura. Ensina-me a confiar de novo, ensina-me a sentir de novo, ensina-me a permanecer aberto diante de ti. Eu escolho não proteger a raiz, eu escolho entregá-la. E enquanto eu entrego, algo muda, o peso diminui, a resistência enfraquece, a presença se aproxima, a amargura não é mais minha identidade. Eu não sou definido pela dor que vivi, sou definido pela restauração que o teu Espírito está realizando agora. Se você quer ajustes finais, expansão ou adaptação para outro idioma ou estilo, escreva as mudanças que deseja.